Bom dia, dia 16 de dezembro de 2021, portanto, estamos aqui, lembrando, desse lindo dia de quinta-feira. Fizemos um comentário, foi em algum estudo, veio a lembrança agora antes da meditação, de relembrá-los que a consciência, ela é una, só existe uma única consciência. Se nós formos observarmos o rio, ele só existe por um único motivo, de um fluxo que vai terminar no oceano. O rio ele corre para o mar, para o oceano. Só existe esse único fluxo. Em questão de evolução de consciência, só existe um único fluxo também. E sempre que Joel aborda isso, eu e o Pai somos um, que é esta consciência que nós vamos começar a praticar a percepção desta consciência, ou seja, a abertura para uma consciência espiritual, sair da entropia, que é a consciência densa, material, conturbada, cheia de conflitos, para uma consciência harmoniosa, amorosa, abundante em todos os aspectos, plena, de plenitude. Então, Buda, 2.500 anos antes de Cristo, 2.500 anos de Buda, não antes de Cristo, mas de Buda, que foi o Cristo de sua época, ele percebeu que para que possamos chegar nesta consciência, nós devemos de deixar de existir. Bom, deixar de existir, como assim, Roberto? Você está falando deixar de existir? Deixar este eu humano que quer coordenar, quer ter poder, quer ter o controle de tudo, quer manipular, quer as coisas porque quer, a hora que quer. E deixar que o natural possa emergir das profundezas do abismo de luz que existe dentro de nós. Essa luz sutil, harmoniosa, que é a voz silenciosa que Joel fala. Então, quando falamos de expansão de consciência, é um campo bem amplo, porque o sistema ele é autorregulador e o sistema ele só tem um fluxo de ação, que é a melhoria contínua. E dentro dessa melhoria contínua há estágios de consciência dentro deste próprio sistema. Pois então, saímos de uma entropia e estamos rumando para a harmonia. E dentro deste caminho, que é infinito em sua complexidade, as coisas vão se ajustando. Então a gente pode chamar esse vídeo aqui, do tema primeiro deste vídeo, de trabalho. Por quê? Porque é suprimento invisível. O suprimento invisível ele trata de a conexão que você vai ter com todo o suprimento, que é a substância de todas as formas. Por que trabalho? Porque muitas vezes a primeira questão que vem quando falamos de suprimento é falta de emprego, falta de trabalho, falta de oportunidades. Por que fulano tem mais oportunidades? Por que o outro não tem? Por que as coisas brilham muito fácil para uns e mais difícil para outros? Porque há essa desconexão com o todo. Mas por que há essa desconexão com o todo? Porque tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que foi nos ensinado, foi justamente esse contrafluxo. Foi que a gente precisava inflar o ego, ou seja, adquirir o maior conhecimento dentro da matéria, para lutar, para competir, para brigar, para provar que você é o bom e o melhor, para poder ter um lugar superior de status dentro de uma sociedade que está numa tremenda guerra espiritual, que é a entropia. Esta guerra espiritual que todo mundo fala é entropia, gente. Meus irmãos, a coisa, quando a gente começa a adentrar
dentro de uma maior percepção. Claro, a gente ainda é imperfeitos porque somos humanos. Todos nós aqui, em nossa capacidade momentânea, somos humanos. Mas a partir do momento que a gente começa a soltar, começa a praticar, começa a elevar o pensamento, nós podemos sentir as reações humanas, nós vamos interpretar isto, começamos as interpretações. Porque esse versículo, ele mata todo o estudo de tudo quanto é coisa que vocês forem aprender. O versículo é o seguinte: aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Este é um princípio do suprimento. Então, essa coisa que a gente tem que começar a mudar em nosso pensamento de eu não tenho trabalho, eu não tenho prosperidade, eu não tenho oportunidades, isso você tem que arrancar de você. Você tem que dizer para essas situações, esse sentimento, vá para trás de mim, seu Satanás, porque isso é mente carnal, isso é a consciência material em ação, esses pensamentos. Então, nós podemos começar a meditar, seguindo os princípios que Jesus nos ensinou no Evangelho de Marta, a respirar o amor de Deus, a sentir o amor de Deus, a praticar as respirações todos os dias e intencionar que dentro de mim há um oceano abundante e infinito de bondade, de amor, de prosperidade, de harmonia e abundância de vida, porque a vida é infinita e ela está dentro de mim, ela está me permeando, ela está me sustentando. Essa é a vida, é a verdadeira vida, é a vida onipresente, onisciente e onipotente, porque a vida é, o amor é, a harmonia é e Deus é. Enquanto nós lutarmos, começarmos a lutar contra o fluxo, essa onda vai bater, vai nos derrubar, a gente vai cair, vai levantar, estamos seguindo contra o mar. Nós precisamos seguir no fluxo do oceano, meus irmãos. Então, vamos mudar o nosso pensamento a partir de hoje e dizer: eu tenho o pão, o vinho, a carne, o leite e o mel dentro de mim, nesse descanso no oceano deste Espírito. Lógico que se nós formos olharmos, repetir estas palavras é muito fácil. Começar a repetir como um mantra, botar na mente. Não, precisamos praticar isso. Precisamos olhar a nossa tela, nosso filme quando sai, essa luz que bate em nossos olhos e reflete o mundo exterior, ele precisa mudar. Esse sentimento ele precisa mudar. Precisamos contemplar as formas de Deus, porque Deus é a substância de todas as formas. E tanto é verdade isso, como isso acaba se concretizando nos estudos de Joel aqui no livro. Tá? Então vamos lá para esse nosso subtítulo, depois dessa introdução. Deus não pode ser enganado. Está escrito o seguinte: lembre-se sempre de que o Espírito está mais próximo de vocês do que a respiração. Não conseguirão enganá-lo porque ele é o seu eu, a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu instinto orientador. Por isso jamais roubarão alguma coisa imaginando que Deus não os descobrirá. Deus está bem perto, no centro do seu ser, e no momento em que violarem um princípio espiritual, deixarão de estar em sintonia com ele. Por isso que eu falo, gente, qualquer coisa que nós desvirtuarmos pensamentos sobre os pensamentos da matéria, nós inflamos o nosso ego e nos afastamos de Deus. Reconheçamos a presença de Deus. Muitas pessoas à beira da morte ou seriamente enfermas passam a acreditar de alguma forma que se separam de Deus. Então lutam e se esforçam para encontrá-lo. Que grande erro! A despeito das aparências, nunca nos separamos de Deus. Pecados tenebrosos e enfermidades, leões ferozes saltando sobre nós, pistoleiro nos alvejando ou bombas atômicas caindo do céu, são meras aparências que nos tentam acreditar que nos afastamos de Deus, tornando-nos vítimas dessa crença, pois eliminar a sensação de que estamos separados de Deus pode revelar-se tão desastroso e devastador quanto a verdadeira separação. Em suma,
No momento em que aceitamos a sensação de separação de Deus, é como se já não mais tivéssemos Deus. Portanto, o que se deve superar é essa sensação de separação e não a verdadeira separação. Só há um meio de superar a sensação de separação de Deus: reconhecer a atividade e a presença de Deus onde quer que se esteja. Nenhum outro meio foi até agora descoberto. Ouvimos, falamos e escrevemos muito a respeito da busca de Deus e do ato de nos tornarmos um com Deus, dos esforços para entrarmos em contato com Ele, pois tudo isso está errado. Eu gostaria de reescrever cada passagem nos textos sobre o caminho infinito, referente à busca de Deus ou da tentativa de entrar em contato com Deus. Nos meus primeiros livros usei a linguagem da Escritura e do mundo religioso em vez de registrar o que conhecia de coração. Olha só Joel fazendo uma revelação para nós aqui, gente. Nos primeiros livros dele. Por isso que leva-se a acreditar que Joel sempre quis e frisou, né, para que se não tornasse religião, porque ele trouxe muito as questões dos versículos, e isso se torna uma confusão do religioso, porque ele ainda estava descobrindo aquilo que estava brotando dentro dele. Ó, daí ele completa aqui, ó, a linguagem da Escritura e do mundo religioso, em vez de registrar o que conhecia de coração. Nada do que possamos fazer ou pensar nos permitirá descobrir Deus. Esforço algum será bem-sucedido. Não há necessidade de procurar Deus, porque o reino de Deus já está dentro de nós. Nunca houve necessidade disso, nem mesmo nos dias anteriores a Jesus Cristo, pois o reino de Deus está dentro de vós. Isso foi prometido em diferentes palavras milhares de anos antes que o Mestre aparecesse sobre a face da terra. Se o reino de Deus está dentro de nós, onde iremos procurá-lo? Que esforço será necessário para descobrir aquilo que trazemos cá no íntimo? Pelo simples fato de procurar Deus, estamos negando que o reino de Deus se encontra dentro de nós, ainda que o saibamos e proclamemos. Quanto mais recorremos a esforços físicos e mentais para achá-lo, mais negamos que seu reino está conosco. Nosso relacionamento com Deus é: eu e o Pai somos um só. Um só, não dois. Deus é, logo eu sou. Isso é unicidade. Deus é, eu sou. Todo o esforço para entrar em contato com Deus seria o mesmo que Joel tentar entrar em contato com Joel. Procurar Deus é ir atrás de algo que está mais próximo de nós do que a respiração, mais próximo de nós do que mãos e pés. Não estamos mais distanciados de Deus do que estamos da nossa respiração, do nosso próprio ser. Orar, meditar, ler textos espirituais, frequentar serviços religiosos, aula ou conferências, tudo isso é busca de Deus. E a expressão buscar Deus pode corretamente ser aplicada a essas atividades. Entretanto, elas não são o mesmo que tentar mental ou fisicamente entrar em contato com Deus, coisa que, no máximo, tende a nos separar dele, da conscientização de que ele está dentro de nós. Em ti estou em casa. Essa é a meditação. Em ti estou em casa. Era um maravilhoso dia de 1937, quando a constatação que em ti estou em casa veio até mim. Relatei essa experiência no capítulo intitulado Ó Jerusalém, em ti estou em casa, do meu livro O Caminho Infinito. Antes desta constatação, eu errava em busca de Deus, vasculhando por toda parte, inclusive nas prateleiras das bibliotecas metafísicas, e durante todo esse tempo Deus estava em mim e eu estava em Deus.
Não lamento os dias passados a procurar, porque ao fim os livros revelaram o que sempre fora verdade. Eu nunca me afastara de casa, apenas não dera por isso. Portanto, não censuramos nem os livros nem as bibliotecas, mas abençoemos tudo o que possa ajudar a revelar-nos a verdade. Se estudarmos a Escritura e os textos inspiracionais, se abrandarmos os nossos esforços mentais e nos mantivermos suficientemente serenos, um mundo inteiramente novo se abrirá para nós. Deus nos revelará. Não é preciso estarmos fisicamente imobilizados. Podemos continuar o trabalho, cavalgar, fazer tarefas domésticas ou negócio. Qualquer coisa, desde que estejamos mentalmente serenos, com o ouvido interior alerta e uma atitude receptiva. Então talvez percebamos quão perto Deus se acha e por que o poeta pôde dizer de forma tão bela: mais perto do que a respiração, mais perto do que as mãos e os pés. Se nossa mente estiver serena, em vez de buscar de investigar ou de mentalizar, nós podemos ouvir o que Deus tem a dizer. E não duvidem de que Deus tem coisas infinitamente mais interessantes a dizer a nós do que nós a Ele. Hoje é um excelente dia para renunciar às nossas buscas e permitir que Deus nos encontre onde estamos. Ainda que eu amarrasse a minha cama no inferno, Deus ali se encontraria. Se eu caminhar pelo vale das sombras da morte, Deus ali me encontrará. Não precisamos procurar Deus, só precisamos saber que Ele está conosco e que jamais irá nos abandonar. Podemos descansar nessa palavra. Se não o fizermos, estaremos cerrando as cortinas da janela e saindo em seguida à procura de luz. O reino de Deus está dentro de vocês. Por que procurar mais? Simplesmente reconheçam que Deus está mais perto do que a respiração, mais perto do que as mãos e os pés. Aceitem que eu e o Pai somos um só, e aqui e agora o lugar onde me encontro é solo sagrado. Não faz diferença que seja o inferno. Lembre-se de que em alguma ocasião, em algum lugar da nossa vida, todos nós já estivemos no inferno. Pode ter sido o inferno do pecado, pode ter sido o inferno da doença, pode ter sido o inferno da carência e da limitação, do desemprego e do perigo da insegurança. Essas coisas todas são infernais, experiências horríveis, mas transformam-se quando nos conscientizamos de que mesmo no meio do inferno, tu estás aqui. Não preciso procurar-te mesmo neste pavoroso lugar, pois estarás comigo ainda que eu tenha de caminhar pelo vale das sombras da morte. Reconheçam, o lugar onde me encontro é solo sagrado. Por quê? Porque Deus aí está. De que vale procurar Deus se Ele se encontra ao nosso lado? Se Deus é onipresente, poderá estar ausente do lugar onde nos encontramos? Se Deus preenche todos os espaços e tempos, haverá tempo ou espaço longe dos quais Deus esteja? Deus está em vocês, onde quer que se encontre, é onipresente, sempre presente. A minha respiração não é minha. A respiração é a respiração de Deus vivo. E dentro deste templo eu descanso. Descanso sentindo o fulgor, a brisa leve, a coberta mais quente e mais aconchegante possível, que é a própria presença. A presença infinita de um amor caloroso, incondicional, harmonioso e infinito. Nesta brandura, neste efeito mágico
desta grandiosidade infinita de luz que nos permeia a todo instante, caindo sobre a força atratora ao centro da Terra, que é a gravidade, abençoando, protegendo, iluminando e cuidando, orientando, encaminhando cada um de vós. Sou onipresente, onipotente e onisciente em tudo que há e em tudo que é. Simplesmente descansem, descansem no fulgor deste Espírito, descansem no fulgor dessas lindas palavras, descansem na harmonia e na brandura, na corrente dourada dos caminhos iluminados, floridos e perfumados desta linda iluminação de consciência a todos vós. Muito obrigado.